Você viu o que está rolando? Zé Felipe pode ter se envolvido com uma das bailarinas da própria equipe. E, para piorar, o Léo Dias acabou de lançar uma revelação bombástica nas redes sociais, que pode virar tudo de cabeça para baixo. Se você achava que conhecia a história desse casal, se prepara, porque nada é o que parece. Fica até o final desse vídeo, porque o que vem aí é de arrepiar. E já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Você acha que tem outra pessoa por trás do término? Zé Felipe e Virgínia Fonseca sempre foram o casal sensação. Eles não só encantaram o país com o romance público, como também criaram um verdadeiro império juntos. Casamento luxuoso, filhos adoráveis, milhões de seguidores e uma vida de ostentação que parecia coisa de novela. Mas será que tudo isso era genuíno? Ou será que o que víamos na internet era só uma bela encenação? Com a confirmação da separação, o Brasil inteiro começou a se perguntar: o que realmente aconteceu longe dos holofotes? Foi o fim do amor ou tem coisa mais séria por trás disso tudo? Nos últimos dias começaram a circular rumores cada vez mais intensos de que Zé Felipe estaria vivendo algo a mais com uma dançarina do seu balé. E o que chama a atenção é que eles foram vistos juntos com uma frequência bem fora do normal, até mesmo fora dos palcos. Coincidência? Ou estamos diante da verdadeira causa do fim do casamento? E a pergunta que fica é: você acredita que o fim foi só desgaste ou tem alguém encobrindo a verdade? Comenta aqui embaixo o que você pensa. Porque por mais que eles digam que foi uma decisão amigável, tudo indica que o buraco é mais embaixo. Então já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho, porque o que ainda vamos contar aqui vai mudar completamente a imagem de Zé Felipe, especialmente depois do que Léo Dias publicou. Um dos pontos mais delicados dessa separação são as crianças. Maria Alice, Maria Flor e o pequeno José Leonardo. Nasceram em um lar que, pelo menos no Instagram, transbordava amor e harmonia. E agora, como elas vão lidar com a separação dos pais? Será que estão sendo protegidas de tudo isso ou já estão começando a sentir os efeitos dessa mudança? E mais, como vai ser a divisão do patrimônio construído juntos? Só com marcas, colaborações, imóveis de alto padrão e investimentos, o valor ultrapassa, e muito, a casa dos 100 milhões de reais. Tem a residência em Goiânia, a ex-mansão nos Estados Unidos, uma frota de carros de luxo, empresas compartilhadas. Tudo isso agora vai ter que ser dividido. Será que esse processo vai ser pacífico? Ou estamos prestes a ver um embate jurídico de proporções gigantescas? Virgínia abriria mão de parte do que construiu para evitar dor de cabeça? Ou será que ela vai querer garantir tudo o que é seu por direito até o último centavo? E o Zé Felipe, caso as acusações de infidelidade sejam verdadeiras, vai tentar limpar a barra publicamente ou assumir o erro e encarar as consequências. Fica aqui com a gente porque em instantes a gente vai te contar os bastidores do que realmente está acontecendo, com base no que Léo Dias revelou. Mas antes, comenta aqui embaixo. Você acha que foi traição mesmo ou apenas um desgaste natural do relacionamento? Vamos pensar. Como um casal tão conectado chega a esse ponto? Será que a pressão da fama, dos contratos, da imagem pública foi demais? Será que eles já vinham vivendo um teatro há algum tempo? E sobre essa suposta dançarina, será que ela sempre esteve nos bastidores, só esperando o momento certo para aparecer? Ou foi algo recente alimentado pela crise entre o casal? Pessoas próximas já comentaram que o clima na casa deles não era o mesmo há um bom tempo. Aos poucos, eles pararam de aparecer juntos. E até quando gravavam lado a lado, a sintonia parecia forçada. Pouca gente esperava um fim tão brusco. Mas agora, os fãs querem saber o que vai acontecer daqui para frente. Será que a Virgínia vai continuar se expondo nas redes? Zé Felipe vai seguir a carreira como se nada tivesse acontecido? Ou vem guerra pública por aí? Não sai daí porque no próximo trecho vamos te contar o que anda circulando entre os bastidores da música sertaneja. Muita gente grande está envolvida e, pasme, até amigos próximos da família já estariam tomando partido.
Então já deixa o like, ativa o sininho e comenta. Você acha que Zé Felipe foi infiel? E se estivesse no lugar da Virgínia, perdoaria? Vamos continuar de onde paramos. Informações de bastidores indicam que a separação entre Virgínia e Zé Felipe é muito mais complexa do que a gente imagina. Não foi algo repentino. Segundo pessoas próximas ao casal, há meses os dois já viviam como se estivessem em mundos diferentes. O convívio era marcado por longos períodos de silêncio, desentendimentos constantes e até algumas escapadas discretas, justamente para evitar exposição desnecessária. Aquela casa que costumava ser cenário de vídeos felizes em família, acabou se transformando num ambiente pesado. Funcionários antigos notaram a diferença. E mesmo as crianças, mesmo sendo tão pequenas, já pareciam captar que algo estava errado. Agora, com os boatos sobre o suposto envolvimento de Zé Felipe com a dançarina ganhando força, a internet quer saber: quem é essa mulher? Por que ele estaria se envolvendo logo com alguém da própria equipe? Seria um caso antigo que foi mantido em segredo por muito tempo? Ou tudo teria começado agora, em meio à crise no relacionamento? Mais intrigante ainda, será que Virgínia já sabia de tudo e preferiu manter as aparências por causa da imagem pública? Vale lembrar que a marca do casal movimenta milhões e qualquer escândalo poderia afetar contratos, empresas, patrocinadores e até a carreira dos dois. Comenta aqui o que você acha. Essa história da dançarina faz sentido para você ou pode ser só uma cortina de fumaça criada para esconder algo ainda mais grave? A verdade é que o patrimônio que eles construíram juntos é uma verdadeira máquina de dinheiro e envolve não só imóveis e produtos, mas também canais no YouTube, perfis com milhões de seguidores, publicidade com grandes marcas. Tudo isso agora está em jogo. E o que dizer da guarda das crianças? Esse talvez seja o ponto mais delicado. Maria Alice e Maria Flor são figuras públicas desde o nascimento. Cada passo delas era postado, comentado, viralizado. Mas com a separação dos pais, será que essa exposição vai continuar? Ou será que eles vão rever a forma como mostram os filhos na internet? A pergunta que muita gente se faz é: como isso tudo vai afetar o emocional das crianças? Mesmo tão novinhas, elas vivem em um ambiente carregado de tensão. E crianças sentem, absorvem, entendem muito mais do que os adultos imaginam. Será que crescer cercadas de câmeras e expectativas vai deixá-las confusas sobre o que é amor, união, confiança? Fica aqui porque já já a gente vai revelar o que Léo Dias soltou nas redes sociais. E acredita, é bomba das grandes. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa história está longe do fim. E o próximo capítulo promete. Um ponto que pouca gente está comentando é o envolvimento dos pais do casal. Como será que Leonardo, pai do Zé Felipe, está reagindo a tudo isso? Ele sempre apoiou a relação. Chegou a elogiar Virgínia publicamente várias vezes. Mas agora, com as suspeitas de traição, será que vai continuar do lado do filho ou vai se afastar para proteger a reputação da família? E a mãe da Virgínia? Ela que sempre aparecia nos vídeos, sempre muito próxima. Será que já sabia de alguma coisa? Será que tentou alertar a filha? Será que está dando suporte total nesse momento difícil? Essas perguntas estão tomando conta das redes e a curiosidade só aumenta. E você? Acha que isso tudo é só fofoca? Ou realmente existe uma terceira pessoa nessa história? Tem quem diga que esse rompimento foi planejado com antecedência, que as postagens felizes nas últimas semanas eram, na verdade, parte de um script para manter os contratos publicitários intactos. Se isso for verdade, estamos falando de um nível de encenação que ultrapassa qualquer novela. Estaria tudo sendo roteirizado por assessores, agências, empresários. Se for esse o caso, estamos diante de uma das maiores farsas midiáticas dos últimos tempos. Mas é importante lembrar, por enquanto tudo isso ainda é especulação. O que a gente sabe com certeza é que o clima está tenso, os discursos não batem, e a verdade, cedo ou tarde, vai vir à tona. Por isso,
Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e ativar as notificações. A gente vai acompanhar cada passo dessa história. E você não vai querer ficar de fora quando surgirem novos detalhes. Agora, atenção! Nos próximos minutos, vamos te contar exatamente o que Léo Dias publicou e por que isso pode mudar tudo. Comenta aqui. Você acha que foi traição de verdade? Que Zé Felipe caiu em tentação? Ou que a Virgínia também já tinha alguém e o fim foi combinado? A internet está dividida. Tem quem diga que a Virgínia também já não era mais feliz e que o término foi decidido pelos dois, como se houvesse um pacto de silêncio por trás dos sorrisos em público. E tem quem defenda Zé Felipe com unhas e dentes, dizendo que ele está sendo vítima de mentiras, que tudo isso não passa de boatos maldosos. E você? De que lado tá? A seguir, vem a parte mais impactante. O que Léo Dias revelou. Então se prepara, porque o que você vai ouvir agora pode mudar tudo o que você acreditava sobre esse casal. Chegou a hora da gente falar sobre a bomba que explodiu nas redes e parou o Brasil inteiro. O jornalista Léo Dias, conhecido por sempre trazer informações quentes do mundo das celebridades, soltou algo que pode virar esse escândalo de cabeça para baixo. Mas antes de revelar o que foi dito, já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta. Você achava que era só uma crise comum? Ou já desconfiava que vinha algo grande por aí? Agora segura essa. Segundo informações divulgadas por Léo Dias, o motivo da separação entre Zé Felipe e Virgínia não teria sido apenas desgaste no relacionamento ou uma fase complicada. A verdade, segundo ele, seria muito mais séria, com nome e sobrenome envolvidos. De acordo com o colunista, Zé Felipe teria se envolvido emocional e fisicamente com uma das dançarinas da sua própria equipe de palco, uma jovem loira que mora em Goiânia e que, segundo fontes, já teria sido flagrada saindo da casa onde o casal vivia. Isso mesmo. A suposta traição não foi discreta e, o pior, estaria acontecendo há bastante tempo. Segundo relatos, o caso já rolava meses antes mesmo da revelação da gravidez do terceiro filho, o pequeno José Leonardo. Agora para e pensa. Se tudo isso for verdade, significa que Virgínia pode ter descoberto a traição enquanto ainda estava grávida. Que ela preferiu se calar para não manchar a imagem do casal, proteger os filhos, os contratos e o império que eles construíram juntos. E que por trás das fotos felizes, das dancinhas, dos reels editados com frases românticas, existia uma mulher segurando uma bomba prestes a estourar. E aí, o que você faria no lugar dela? Você teria a mesma frieza para manter a pose e proteger a imagem da família, enquanto sua vida pessoal desmoronava? Comenta aqui a sua opinião, porque isso não é só sobre fama, é sobre dignidade. Segundo os Meiabotzil, que foi publicado, a tal dançarina já estaria sendo protegida pela equipe de Zé Felipe. Eles estariam fazendo de tudo para esconder a identidade dela, até mesmo afastando a moça dos shows mais recentes. E dizem que o clima nos bastidores está insuportável. Rolou gritaria, discussões pesadas e até ameaça de processo. E mais, uma vez a pergunta volta: será que ele traiu mesmo ou está sendo vítima de um golpe? Será que essa moça está tentando se promover em cima da desgraça alheia? Ou foi o cantor que caiu em tentação, colocando tudo a perder? E onde entra Virgínia nessa história? De acordo com Léo Dias, ela não pretende dar nenhum passo para trás. Nos bastidores, ela já teria contratado uma equipe jurídica de peso para tratar da separação, da partilha de bens e da guarda dos filhos. A ideia é resolver tudo com rapidez, de maneira discreta, sem transformar isso num circo. Mas, será que dá para manter discrição quando o país inteiro está assistindo de camarote? Tem mais. Segundo fontes próximas, Virgínia teria em mãos provas sérias, como prints, áudios e até vídeos que colocam Zé Felipe em situação delicada. Por enquanto, essas evidências estariam sendo mantidas em sigilo, mas podem ser usadas no momento certo, especialmente se a briga virar judicial. E aí a coisa pode ficar feia. Imagina se tudo isso vaza, se você está acompanhando esse caso até aqui,
é porque não quer perder nenhum detalhe. Então se inscreve agora no canal, porque no próximo vídeo a gente vai tentar descobrir quem é essa dançarina, qual é a história dela e como tudo isso pode influenciar não só a carreira de Zé Felipe, mas também o futuro da Virgínia, como influenciadora e empresária. E agora comenta aqui embaixo. Você acha que a Virgínia deveria divulgar as provas? Ou seria melhor manter tudo em silêncio e seguir a vida? Vamos recapitular um pouco? Lembra dos vídeos perfeitos, das viagens de luxo, dos presentes caríssimos, dos conteúdos bem editados, com músicas românticas e legendas emotivas? Pois é. Talvez tudo isso tenha sido uma cortina de fumaça para esconder o que realmente estava acontecendo nos bastidores. Amigos próximos já haviam percebido que Virgínia chorava sozinha com frequência e que Zé Felipe tinha mudado o comportamento desde o nascimento do segundo filho. Dizem que a chegada do pequeno José Leonardo foi o estopim. O cantor começou a sair mais de casa, mergulhou nos compromissos profissionais e deixou a esposa sobrecarregada com 3 crianças pequenas. Isso seria apenas sinal de imaturidade ou um claro indício de que ele já não estava mais comprometido com a vida que os dois haviam construído juntos? A verdade é que muitos já vinham notando mudanças sutis. Os comentários carinhosos nas redes diminuíram, os vídeos do casal ficaram mais raros, as declarações de amor pareciam forçadas. Agora, tudo isso começa a fazer sentido. Mas e daqui para frente? O que será que vai acontecer? É possível que Zé Felipe venha a público com aquele vídeo típico de pedido de desculpas, chorando, dizendo que errou, que é humano, que não queria machucar ninguém. Mas será que o público vai comprar essa versão? Ou ele vai ser cancelado de vez? E Virgínia, será que vai dar a volta por cima e sair ainda mais forte disso tudo? Ou vai acabar fragilizada, arrastando a dor de ter vivido uma relação que virou manchete? O Brasil inteiro está de olho, e a gente também. Antes de encerrar esse episódio, comenta aqui o que você pensa. Léo Dias está certo? Ele já soltou tudo, ou ainda tem mais coisa por vir? Já deixa o like, ativa o sininho e se inscreve. Porque na próxima parte vamos falar sobre a reação da família de Zé Felipe e como a imagem pública dele pode ser completamente afetada por esse escândalo. Você acredita que é possível perdoar uma traição e reconstruir a confiança? Ou depois que a verdade vem à tona, não tem mais volta? Depois que essa bomba caiu, as redes sociais viraram um verdadeiro campo de batalha. De um lado, os defensores da Virgínia, afirmando que ela foi traída e enganada e mesmo assim manteve a postura. Do outro, os que acreditam que Zé Felipe está sendo alvo de um julgamento precoce, sem provas concretas, que tudo isso pode não passar de uma grande especulação criada pela mídia. Mas será que é só especulação mesmo? Os números falam por si. Após a publicação feita por Léo Dias, o nome de Zé Felipe foi direto para os Trending Topics. Enquanto isso, o perfil da Virgínia no Instagram disparou em engajamento, recebendo milhares de mensagens. De apoio, de incentivo, mas também de cobrança. Gente perguntando por que ela demorou tanto para se posicionar, por que manteve as aparências por tanto tempo. E talvez a resposta esteja justamente aí, na imagem que eles criaram. Um casal que movimentava fortunas, que vendia uma ideia de família perfeita, que era o rosto de grandes marcas e campanhas. Derrubar essa imagem de uma hora para outra seria como derrubar um castelo feito de contratos e seguidores. E agora que tudo veio abaixo, a pressão sobre os dois é gigantesca. Segundo pessoas próximas, Zé Felipe estaria profundamente abalado com toda a repercussão. Não só pelas críticas, mas também pela possibilidade real de perder o convívio diário com os filhos. Ele teria confidenciado a amigos que nunca imaginou que a situação fosse chegar nesse ponto. Que ainda tinha sentimentos pela Virgínia, apesar dos erros cometidos. Que não queria que a história terminasse assim, tão exposta, tão arrastada, enquanto isso, Leonardo, o pai de Zé Felipe, estaria em choque. Fontes próximas afirmam que ele tentou intervir, que procurou o filho para entender o que realmente aconteceu
e pediu discrição total. Afinal, o nome da família está em jogo. Nome que carrega décadas de história na música brasileira. E um escândalo desse tamanho pode afetar não só o presente, mas o legado de toda uma geração. Do lado da Virgínia, o clima também é pesado. A mãe dela, que sempre foi presença constante nos conteúdos da filha, estaria dando total apoio. Segundo relatos, ela nunca teria engolido algumas atitudes do genro. E agora está disposta a estar ao lado da filha, inclusive assumindo parte dos cuidados com os netos, se necessário. E os fãs também tomaram partido. Muita gente deixou de seguir Zé Felipe, parou de ouvir suas músicas, cancelou shows. Outros ainda acreditam que ele pode dar a volta por cima, se conseguir encontrar o tom certo de arrependimento e reconstrução. Mas, será que isso é possível? O público perdoa esse tipo de erro? Ou essa é uma daquelas quedas que deixam marcas para sempre? Comenta aqui a sua opinião. Porque esse caso já ultrapassou a linha da fofoca. Agora é sobre valores. É sobre confiança, respeito e a forma como pessoas públicas lidam com os próprios erros quando o país inteiro está assistindo. E tem mais. Segundo fontes próximas a Léo Dias, ele ainda tem cartas na manga. Prints, áudios, mensagens que ainda não foram divulgados, mas que podem explodir a qualquer momento, dependendo da forma como o casal vai se posicionar daqui para frente. Será que Zé Felipe vai quebrar o silêncio? Ou será que a Virgínia vai decidir se manifestar de forma mais direta? Enquanto isso, novos rumores surgem. Comentam que a Virgínia estaria planejando uma mudança de vida radical, que ela pensa em deixar o Brasil por um tempo, procurar uma casa fora do país, onde possa recomeçar a vida com os filhos, longe do barulho, da exposição, do julgamento constante. E quem pode culpar ela por isso? Ela construiu uma carreira sólida, uma audiência fiel e agora quer paz. Zé Felipe, por outro lado, ao que tudo indica, quer seguir com a carreira musical, mas estaria promovendo uma reestruturação completa na sua equipe, justamente por causa do envolvimento da dançarina. Existem boatos de que ele quer trocar toda a produção e recomeçar do zero. Mas será que isso é suficiente para apagar as manchas que ficaram? E por falar nela, a tal dançarina, até agora ela não apareceu. Nenhuma declaração, nenhuma postagem, nenhuma tentativa de se defender ou explicar qualquer coisa. Por que será? Medo? Vergonha? Ou está sendo protegida por alguém com muito poder? As perguntas continuam se acumulando e as respostas, por enquanto, seguem em silêncio. Mas uma coisa é certa, essa história ainda vai render. E se você chegou até aqui, é porque está tão curioso quanto a gente. Por isso, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. A qualquer momento pode surgir uma nova informação, um novo posicionamento, uma entrevista bombástica ou até mesmo provas sendo vazadas. Agora, comenta aqui embaixo. Você acredita que Zé Felipe vai conseguir manter a carreira depois disso? Tudo. E a Virgínia vai sair ainda mais forte ou vai se afastar da internet de vez? No próximo episódio, a gente vai analisar como essa separação pode mudar completamente a forma como o público vê os casais famosos. Porque talvez, só talvez, esse seja o início de uma nova era, onde a perfeição do Instagram deixa de enganar. Estamos chegando ao fim dessa história que parou o Brasil, mas antes de encerrar, já deixa seu like, ativa o sininho e garante sua inscrição aqui no canal, porque mesmo com esse desfecho, a verdade é que esse enredo ainda está longe de acabar. O que vimos até agora é só o começo de algo muito maior. E você que ficou com a gente até aqui, merece acompanhar cada passo que ainda vem por aí. E agora, respira fundo, porque chegou o momento da gente pensar, além do escândalo. O que aconteceu entre Virgínia e Zé Felipe não é apenas o fim de um relacionamento famoso. É um retrato de uma geração inteira que vive a vida sob os holofotes, que compartilha cada detalhe da rotina, que transforma o íntimo em conteúdo e que, inevitavelmente, acaba expondo também a dor, as falhas, as rupturas. Milhões de pessoas acompanharam de perto esse casal.
celebraram o nascimento dos filhos, se emocionaram com os vídeos diários, vibraram com as conquistas, torceram por cada passo dado. Era como se o público todo estivesse vivendo junto com eles. Mas ninguém sabia o que se passava quando a câmera desligava. E agora, com a separação, o silêncio que antes existia virou um barulho ensurdecedor. Cada detalhe investigado, cada gesto analisado, cada postagem interpretada como sinal de crise ou indireta. Zé Felipe e Virgínia, que pareciam ser protagonistas de um conto de fadas moderno, hoje estão no centro de um furacão. Zé Felipe, herdeiro de uma das famílias mais importantes da música brasileira, agora precisa lidar com algo que talvez nunca tenha enfrentado antes: o julgamento coletivo. O questionamento sobre sua conduta, sua fidelidade, seu caráter. Se ele errou ou não, se houve traição ou não, já deixou marcas profundas na forma como o público enxerga sua imagem. E mesmo que ele venha a público com um pedido de perdão, será que vai reconquistar a confiança dos fãs? E Virgínia, que se destacou como mãe, empreendedora e influenciadora digital, agora se vê sozinha, mas observada por milhões. Para muitos, ela é a vítima. Para outros, ela também teria responsabilidade por ter sustentado uma fachada por tanto tempo. Mas uma coisa é clara: ela tem se mostrado firme, estratégica e preparada para recomeçar. E aí vem uma das questões mais difíceis de todas: o que será das crianças? Maria Alice, Maria Flor e o pequeno José Leonardo nasceram sob os holofotes. Desde o primeiro choro, foram filmados, clicados, acompanhados por uma legião de seguidores. E agora, vão crescer em duas casas diferentes, com pais separados, cercados por expectativas, por julgamentos e, infelizmente, por muita exposição. Será que eles vão entender tudo isso no futuro? Será que vão questionar as decisões dos pais? Ou será que vão se orgulhar da forma como tudo foi conduzido? E ainda tem uma camada dessa história que ninguém pode ignorar: o império construído a dois. Marcas, empresas, produtos, redes sociais, canais no YouTube, colaborações milionárias. Quem vai ficar com o quê? Segundo informações confiáveis, a equipe jurídica da Virgínia já estaria organizando mudanças radicais: separação de bens, alteração no nome das empresas, rebranding completo de imagem e posicionamento. Já Zé Felipe estaria tentando garantir, pelo menos, o direito de continuar participando ativamente da vida dos filhos. Mas, ao mesmo tempo, precisa salvar sua carreira, que nesse momento está ameaçada. Patrocinadores observando, fãs cobrando, imprensa pressionando. Ele pode até tentar começar de novo, mas será suficiente? E sobre a dançarina ainda? Sem rosto e sem voz, o silêncio permanece. Onde ela está? Por que não se pronunciou? Está com medo? Está arrependida? Ou tem alguém muito poderoso cuidando para que ela não diga nada? As perguntas não param, mas as respostas, por enquanto, estão sendo guardadas a 7 chaves. E agora eu te pergunto: esse amor chegou ao fim ou foi sufocado pela fama, pela rotina, pelo peso de viver sob os olhos de milhões? Quantos casais você conhece que passaram por isso, sem ter uma câmera filmando 24 horas por dia? A história de Zé Felipe e Virgínia nos ensina que nem toda relação resiste ao que não se vê, que por trás dos filtros e legendas, a vida real continua acontecendo, com suas dores, suas frustrações, suas escolhas difíceis. Se você ficou com a gente até aqui, comenta agora. O que você tirou dessa história? Você acha que é possível amar alguém e manter um relacionamento exposto o tempo todo? Ou acredita que a fama, cedo ou tarde, destrói o que é íntimo? Não se esqueça. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque mesmo com esse encerramento, esse caso ainda pode tomar rumos inesperados. Pode surgir um novo depoimento, uma reconciliação surpresa, ou até uma nova paixão em cena. O que aconteceu entre eles pode até ter sido o fim de uma história de amor. Mas o impacto disso ainda vai ecoar por muito tempo,
nas redes sociais, no coração dos fãs e principalmente na vida de 3 crianças que vão crescer entre o passado glorioso dos pais e o futuro incerto que agora se desenha. Fica ligado, porque qualquer nova informação, uma fala, um documento, uma imagem, você vai saber aqui primeiro. Até lá, cuida do seu coração, porque no fim das contas, todos nós, de algum jeito, somos um pouco como Virgínia e Zé Felipe, tentando equilibrar sentimentos, exposição e verdade.